A árvore B já nos dá uma excelente estrutura para nós usarmos como índice. Porém, você deve ter percebido que na hora que eu faço um percurso em árvore, em qualquer árvore, eu tenho que ficar subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, e isso dá um certo trabalho quando eu tenho que fazer um processamento sequencial. Veja, se eu só estiver fazendo a busca de um elemento, ok, a árvore B nos atende plenamente. Mas, se eu quiser fazer uma busca de vários elementos, de uma lista de elementos, talvez não seja uma boa ideia. Por exemplo, se eu quiser procurar pelo nome, supondo que a minha chave seja uma string, se eu quiser procurar pelo nome Maria, já imaginou quantas Marias podem ter no banco de dados? Então ele não vai me retornar só o primeiro nome com Maria, ele tem que me retornar uma lista. E aí ele vai ter que ficar subindo e descendo em páginas, o que pode representar muitas operações em disco e um excesso de tempo, né? Um excesso de acessos a disco. Ok, essa situação também ocorre em inúmeras outras situações, como, por exemplo, quando eu posso fazer algum tipo de busca casada, né? Algo, por exemplo, assim, eu quero saber todos os alunos que estão matriculados na disciplina X. E esse número X, ele seria uma chave principal, mas eu tenho uma segunda chave que seria a identificação de cada aluno, ou os dados poderiam ser de cada aluno. E aí eu tenho que retornar toda a lista, né? Claro que supondo que a minha árvore aceite repetições. Mas, enfim, eu tenho uma estrutura mais adequada para isso, que é a da árvore B+, né? O que ela traz de diferente? Em primeiro lugar, todas as chaves válidas estão armazenadas nas folhas. Aquelas chaves que estão nas páginas superiores, elas servem apenas para definir o caminho. Mas todas as chaves que realmente têm algum valor, ou seja, que estão de fato incluídas na minha árvore B+, estão nas folhas, né? Então, na hora que eu chego numa folha, eu vou começar a fazer uma leitura sequencial. Se eu chegar ao fim da folha, ao invés de eu ter que voltar para o pai para descer na folha seguinte, eu posso criar um link, né, direto dessa folha para a próxima. Antes da gente continuar, vamos ver uma representação visual disso. Olha só, todas as minhas chaves estão nas folhas, tá? Mesmo que eu tenha 10 e 18 ali, olha, o 10 está aqui, o 18 está aqui, o 30 está aqui, o 40 está aqui, o 51 está ali, o 70 está lá. Todas as chaves estão na folha e aqui, as repetições aqui em cima não contam como chaves válidas. Num processo de busca serve apenas para me levar a uma folha, ok? Então se eu quiser buscar o 30, eu vou ver uma pergunta ligeiramente diferente. O 30 não é igual, é menor do que... Eu posso até começar assim, essa é uma página folha? Aí você vai dizer não. Então tá. A chave o 30 é menor do que 30? Não. Então não pergunto se é igual, porque não me interessa, só me interessa se for folha. Desço pela direita. O 30 é menor do que 40? Desço pela esquerda. Cheguei numa folha. O 30 é igual ao 30? Aqui eu preciso testar a chave. Eu até posso fazer o seguinte teste. O 30 é menor do que 30? Não. O 30 é igual a 30 e isso é uma folha? Não. Aí eu desço para o lado direito, entendeu? Eu preciso testar se eu estou numa folha, porque o 30 só vai ser 30 mesmo se ele estiver numa folha. De repente eu posso excluir o 30, mas não mexer na estrutura lá em cima, deixo aqui em cima como 30 mesmo. Então, agora você observa que quando eu chego numa folha, olha só, o último ponteiro, ao invés de ser um ponteiro nulo, como a gente viu nas folhas, ele aponta para a próxima folha. Então, se eu quiser falar assim, eu quero todas as chaves entre 20 e 40, então eu vou buscar o 20, desço para o lado esquerdo do 30, desço pelo lado direito 18, faço a busca na folha, achei o 20. Aí depois vem o 25. Ao invés de eu voltar, não, eu tenho um ponteiro aqui para a próxima folha, então no 25 eu vou para 30, depois 35, depois próxima folha 40. E esse ponteiro me permite fazer leituras sequenciais no arquivo, olha que bacana, no arquivo de árvore B. Não é no arquivo de dados, é no índice, tá? E aí sim, eu tenho uma regra aqui, que você deve ter observado, que as folhas elas têm uma estrutura um pouco diferente das páginas superiores, das páginas que não são folhas. Porque você lembra lá atrás que nós falamos que uma página tem sempre uma chave e um campo de dados, que a gente vai usar como endereço? Então, no caso da árvore B+, só as folhas precisam desse campo de endereço ou de dados.
as páginas superiores, elas servem apenas para direcionar o caminho. Então, eu não preciso ter esse campo extra e eu posso reduzir brutalmente o tamanho de cada página não folha. Na minha implementação, eu passo a ter que ter dois objetos, né? Duas classes internas, a da página e a da folha. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a estrutura fica muito mais eficiente. Vamos ver como ficam as operações. Primeiro, a inserção, ela quase que não muda. Qual que vai ser a nossa diferença? Veja, eu estou aqui no exemplo inserindo a chave 5. A chave 5 deveria entrar aqui, mas não vai caber. Ele vai precisar dividir a folha em duas, foi exatamente o que fez. E aí, nesse caso, né, o 5 entraria, né, se eu for dividir aqui 1 e 3 e 4 e 7, o 5 entraria do lado de cá. Então, o elemento que vai ser promovido é o menor dessa página, tá? Mas observe que interessante. Quando o 4 subiu, ele ficou na folha. Por quê? Porque lá em cima não é chave válida. Aquela chave é só para direcionar o caminho. As chaves válidas estão na folha. Então, se 4 é uma chave válida, tem que ficar numa folha, sim. Então, na hora de eu dividir uma página em duas, eu tenho que mandar um elemento para cima para permitir o percurso, né? Mas eu tenho que retê-lo na folha, ok? Uma observação interessante aqui é a seguinte. Vamos supor que eu fosse inserir o 2 aqui, tá? Então, o 2 ficaria aqui, certo? O que significa que de um lado eu teria 1, o 2 e o 3. Do outro lado, eu teria o 4 e o 7. Aí, então, teoricamente, numa árvore B tradicional, o elemento a ser promovido seria o 3. Numa árvore B+, porém, não. Quem que eu vou promover? O 4. Porque eu tenho que seguir a lógica, vamos voltar essa figura aqui, eu tenho que seguir a lógica do menor ou maior ou igual. Né? Então, você pode ver que em todos os casos, o elemento, a chave que está aqui, ela é igual à primeira chave do filho direito. Tá vendo? Ó? É igual à primeira chave do filho direito. Então, naquele meu exemplo, eu não poderia subir o 3 para o pai de jeito nenhum, tem que ser o 4. Sempre o primeiro elemento do lado direito. Tá? Bom, um cuidado extra, né? Então, na árvore B simples, eu divido a chave em duas e vou mandar, se eu inserir a chave do lado direito, do lado esquerdo, eu mando o maior elemento daqui para o pai. Se eu inserir do lado direito, eu mando o menor elemento daqui para o pai. Na árvore B+, quando eu divido, eu sempre mando o menor elemento do lado direito. Que mais? Na hora de eu fazer uma remoção, então vamos supor aqui que eu vou tirar o 10. Aqui é uma questão de implementação também. Muito importante observar isso, tá? Quando eu tirei o 10, veja, esse 10 que está aqui em cima, ele serve apenas para dizer se eu desço por esse caminho ou se eu desço por esse caminho. Né? Então, ele só vai me ajudar nisso. Se eu tiro o 10, eu posso tirar o 10 apenas da folha, como eu fiz aqui, mas retê-lo lá em cima. Não tem nenhum problema, porque, lembra, quando a gente está fazendo a busca, aquilo não é uma chave válida, serve apenas para direcionar o caminho. Há muitas implementações, talvez a maior parte delas, em que os programadores preferiram fazer uma substituição do 10. Não é uma substituição tão complexa. Por quê? Eu só tenho que lembrar onde que o 10 apareceu na página superior. Tá? É só reter essa informação. Mas por que ela não é tão complexa? Porque basta eu olhar qual que é o próximo elemento. Tá? Como eu tenho sempre um link até de uma página para outra, é só lembrar qual que é o próximo elemento e aí eu substituo lá onde ele ocorreu. É uma opção. Bom, agora vamos só registrar duas coisas aqui que são importantes em relação à inserção e à remoção. A primeira em relação à inserção. Então deixa eu apagar essas marcações.
Então, a primeira observação é a seguinte. Veja, vamos supor que essa página superior, tá, essa de cima, precisasse ser dividida. Vamos supor que aqui eu tivesse também, só de curiosidade, o 30 e o 40. E aí eu preciso promover aqui alguém para cima, o que vai significar criar uma nova página. Vamos supor também que eu tivesse mandado aqui para cima o 25, tá? Nesse caso em particular, eu não estou numa folha. Lembra que eu falei que a folha tem uma estrutura diferente das páginas superiores. Então, nesse caso, eu vou dividir essa página em duas, mandando o 30 e o 40 para o lado de lá, e aí eu subiria o 25. Só que o 25 vai virar uma nova raiz e ele não é retido na página superior. Porque essa retenção de chaves durante a divisão de um nó só é feita nas folhas, porque só as folhas contêm chaves válidas. Se eu estou numa página superior, eu não preciso reter essa chave na divisão de uma página não folha. Então, quando eu fizer a divisão de uma página superior, eu vou seguir a regra da árvore B simples. Eu só retenho chave em folhas. O que significa que na remoção, na hora que eu fizer a fusão de duas páginas que não são folhas, né, e eu tiver um elemento aqui x que divide as duas, na hora que eu fizer a fusão, esse cara desce da mesma forma que na árvore B simples. Porém, se eu estiver fazendo fusão de duas folhas, esse cara, na hora de descer, ele vai sumir. Sabe por quê? Veja, se eu fosse juntar essas duas folhas, o 10 não é mais uma chave válida, ele já foi removido. Ou se fosse o 12, eu teria dois 12s na minha página, não cabe. Então, se eu estiver fazendo fusão de páginas superiores, regra da árvore B simples, desce o cara do meio. Se eu estiver fazendo fusão de folhas, então eu descarto aquele elemento que divide essas folhas no pai. É uma regrinha, nós vamos observar, nós vamos ter oportunidade de fazer alguns exercícios, mas uma regra para evitar que a sua árvore fique inconsistente. E finalmente, só lembrando que quando eu fizer uma busca na árvore, eu tenho que tomar muito cuidado para fazer o percurso horizontal, né? E também esse lembrete, né, que está até registrado aqui, olha, que o 10 não é uma chave válida porque não está em folhas. Se a sua implementação fizer sempre a substituição, ou seja, tirei o 10 da árvore, então lá em cima eu tenho que trocar o 10 também, beleza, dá um pouco mais de trabalho no código, mas a busca fica mais simples. Aqui eu estou lembrando que só são válidas as chaves que estiverem em folha. Ok, a árvore B só tem essas regrinhas diferentes. Quando eu divido uma folha, eu retenho o elemento que vai ser promovido na folha também. E na hora que eu junto duas folhas, aquele elemento do pai que é dividir é descartado. É a árvore que nós vamos trabalhar. Essa é a melhor estrutura para índices somente quando eu precisar fazer leituras sequenciais. Entende? Se eu for buscar só um cara, a árvore B atende, mas talvez não seja a melhor estrutura. Aí a gente pode usar a tabela hash que está na sequência nos próximos vídeos.